Olá, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Bora para terminar uma parte já da aula do Estado Novo? Então, essa matéria, ainda mais para esse Brasil, né, para vocês compreenderem um pouquinho mais o que acontece hoje, eu acabei dividindo em três aulas, na verdade. Aquela primeira parte da semana passada, em que a gente começa falando do que é, né, o período entre guerras no Brasil, né, a República Nova, que a gente chama, né, comparada à República Antiga, que era oligarca, né, de fazendeiros, do café com leite, né? E aí, o que a gente parou na semana passada falando da Revolução Constitucionalista de 32, que nada mais, nada menos que foi a revolta de São Paulo diante, né, do resto do país, principalmente o governo federal, por não ter aceitado o Vargas, né, assumir, porque ele deu, querendo ou não, né, um golpe de Estado. São Paulo não aceita isso. E na aula passada a gente falou principalmente da participação de Campinas nessa revolta armada, né? A gente vai falar um pouquinho ainda disso nessa semana, né, nessa aula de hoje, e na semana que vem a gente vem terminar e falar realmente do que foi o tal do Estado Novo, né? Ou o chamado a Era Vargas, né? Por que um homem que foi um ditador, né? Eu vou mostrar para vocês como um ditador conseguiu atrair, ter realmente chamados fãs até hoje, né? Assim, que ele foi uma ditadura, ele, né? O que a gente sabe de ditadura, lembrar sempre que existe esse líder que ele não permite, né, certas liberdades, né? A ditadura tira liberdades individuais nossas, não permite, por exemplo, a oposição também, né? Então, mas como é que uma figura como um homem, né, tipo, que é um ditador, que traz toda essa ideia da violência, conseguiu trazer também para a população uma grande, de a população ser fanática também por ele, né? Não é de se estranhar que até hoje tem casas de pessoas muito mais velhas que chegaram a viver até um pouquinho do período da ditadura, da ditadura não militar, né, brasileira, que é de 64, mas a ditadura varguista, de ter quadro dele em casa ainda, né? Então é isso que a gente vai entender um pouco desse movimento, né? Porque essa fascinação em relação a um ditador aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, né, não é porque teve ditadura que não tem realmente oposição. A oposição, ela é proibida, entretanto, ela não quer dizer que as pessoas vão resistir a isso, né? E São Paulo, por ter esse grande poder econômico relacionado às fazendas de café em São Paulo, é aí sim que ela vai tentar uma retomada de poder, né, do governo federal, porque quando o Getúlio entra, dá o golpe e entra realmente, né, cria-se é, o, o governo provisório, né? Provisório, que era só para demorar alguns meses, mas dura 4 anos, que é praticamente um mandato, né? Chega a durar quase 4 anos. Então, o Getúlio Vargas ele tem que se importar muito com São Paulo também, sobre, né, como é que São Paulo lida com isso, porque realmente uma grande parte da economia vem do Estado, né, desse Estado, né? Então, como que São Paulo vai querer interferir? Só que tem que lembrar que está batendo de frente diretamente com Minas Gerais, que também é outro grande estado de poder econômico, né? Lembra, era sempre Minas Gerais e São Paulo. Então, pessoal, lembra, né, para variar, eu vou passar esse material para vocês, né? E amanhã na aula, e queria que vocês acompanhem sempre com a apostila, né? Anotando essas partes que eu chamo a atenção na apostila de vocês, para, né, para vocês terem um acompanhamento. E esse materialzinho sempre, né? Como sempre é um resumo que eu daria para vocês na aula. Bora lá. Né? A gente parou, então, ó, bem, né, quando a gente estava falando desse governo provisório, né? Que eu falei, durou 4 anos, né? O senhor provisório, né? Pensando nisso, se vocês lembrarem, tem características nesse momento em que o Getúlio vai até puxar para ele, né? Depois da Revolução de 30, vai puxar para ele a sardinha de tipo, o que a gente vai fazer com esse café, né? Lembra, esses Estados Unidos faliu, né? Que vão fazer café. É nesse período, né? Que é a chamada grande queima de café, que vai comprando esse excesso do café para que os fazendeiros continuem vendendo, né?
ao invés de a gente, né, realmente lidar com esse problema. Mas o que o Getúlio, e isso ajudou muito a formar-se essa fama do Getúlio de grande pai dos pobres, né? O Getúlio, enquanto, né, subsidiava os cafeicultores em São Paulo, ao mesmo tempo ele criava outras demandas que a população necessitava. Por exemplo, incentivando a policultura, né? O que é a policultura, pessoal? É uma coisa que a gente ainda não pratica tanto no Brasil, né? A gente tem esse costume no Brasil até hoje de produções em macro, né? Que é largas escalas de soja hoje em dia, larga escala do café ainda, né? Larga escala da cana-de-açúcar. Então, a gente vive ainda uma cultura de monocultura, né? De sempre dessa larga escala, de sempre um único produto. Já o Getúlio incentivava essa policultura, né, para que pudesse, não existia necessidade de fazer importação de outros, né, produtos agrícolas de outros países. Então, por isso o incentivo da policultura, para que deixe de se plantar o café, né, ou outras grandes demandas que ainda tinha cana-de-açúcar, para plantar, né, mais de consumo próprio, para girar esse mercado interno nosso, considerando que a gente não teria dinheiro para comprar tanto lá fora, né? Pensa que todos os países quebrados também com a crise de 29. Outra coisa que ele queria fazer é o que a gente não tinha passado por um grande processo de industrialização. O Brasil, pensa, gente, na década de 30, o Brasil ainda tinha um campo industrial muito pequeno. Toda vez que tentavam se ter um processo industrial maior no Brasil, vinham os cafeicultores, vinha todos os processos agrícolas, vinha a criação de gado e ó, cortava. Por que exatamente isso? Porque, querendo ou não, quanto mais se investiria na indústria, aqui acabava os outros investimentos do governo não iriam para né, esses grandes produtores, né, como os cafeicultores e produção de cana-de-açúcar. Então, existia esse corte. Quando o Getúlio veio, né, como a gente não conseguia mais, por causa da crise de 29, importar tecnologia de outros países, né, o que a gente tinha que fazer? Tinha que começar a produzir aqui, finalmente, né? E principalmente maquinário para fazer tudo isso, né? Ainda mais a inserção do rádio, de outras tecnologias, a gente precisaria começar a construir realmente aqui. E foi o que ele fez, ele construiu pela primeira vez, né, um parque industrial gigantesco no Brasil. Então, é isso. E quando a gente cria, né, quando criou-se um parque industrial gigantesco, a mão de obra não mais é que o proletariado. Esse proletariado, que é essa classe baixa no Brasil, começa a ser incentivada a ganhar e ter mais direitos. Getúlio Vargas não foi nada bobo nem nada, não. Começou a visar esse grupo proletariado, que principalmente era um grupo que fazia muita greve, né? E que era um grupo normalmente de oposição ao governo federal fortíssimo, para trazer para o lado deles. Por isso que foi feita a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, né? Era tentar pegar esse grupo proletariado que, ao invés de acabar se voltando para ideias comunistas ou para a oposição comunista, não, voltasse para ele. Então, daí que veio quase já, a gente está chegando já no termo o pai dos pobres, que o Getúlio Vargas tanto vai receber, né, com muito carinho, esse termo de um populista. Mas bora lá. Mas o Getúlio também, muito esperto, né, além do proletariado, começou a visar uma outra parte da sociedade. E que, gente, apesar de estar aqui escrito para vocês como minorias, ó, as minorias na sociedade brasileira, que a gente chama de minorias ainda hoje, não é realmente a minoria. Vocês têm que pensar que a maioria da população brasileira, né? Principalmente, quais esses dois grupos, que são mulheres e negros, né? Negros mestiços. Bora lembrar lá um pouquinho de história recente dessa década de 30. Gente, na década de 30, fazia quantos anos que tinha tido a abolição da escravatura? Fazia apenas 42 anos, né? Não chegava nem a dizer, acho que 38.
Então, são menos de 40 anos que a população negra, né, afrodescendente no Brasil, deixa de ser escrava. E quando acontece o processo, que é um processo que levou realmente ao racismo no Brasil, ao racismo que a gente tem muito forte até hoje. Que é isso? Essa tentativa de branqueamento da sociedade no final do século XIX, já quando começou a existir leis abolicionistas, não as leis que vieram antes realmente da abolição, mas aquelas leis que iam podando, a lei de sexagenário, gente, que só depois de 60 anos o negro tinha que ser liberto, né? A lei do ventre livre, que toda criança que nascesse a partir daquela data não seria mais escravizada. Mas o que acontece? Mesmo a gente, né, tendo libertado o escravo, a princesa Isabel foi lá, assinou, vamos falar a verdade, a gente realmente estava tornando essas pessoas livres? Quando a gente quando, né, a sociedade brasileira branca torna essa sociedade livre, nessa parte da sociedade nossa livre, ela não deu nenhuma contribuição para que essa sociedade seja introduzida realmente, né, como pessoas livres, né? O que acontece com 100% praticamente da população negra no Brasil? É marginalizada, né? Você indica que, você acha que o escravo teve educação ou teve ensino de trabalho, de alguma, né, teve uma, como fala, uma real ensino de técnicas de trabalho? Não teve, né? O tempo todo ele foi usado como objeto. Em nenhum momento pensou-se em dar educação a essa população. Então, o que acontece? Quando teve a abolição da escravatura, essa grande parte foi marginalizada por causa disso, porque ninguém queria contratá-los, porque diziam que eles não tinham mão de obra especializada, ou seja, não tinham ensino em nenhuma mão de obra, né? Que não sabiam fazer nada, consideravam a maior parte, né, dos negros vadios, a maior parte dos negros, né, como... E tinha a discriminação racial mesmo, que é o racismo, gente. Então, quando para eles, para os brancos, não servia mais de objeto de mão de obra, né, que eles podem abusar, eles marginalizaram, eles deixaram de lado. Então, na década de 30, né, com 40 anos apenas, né, da abolição, esse grupo, né, esse grupo racial de minoria dentro da sociedade, não tinha espaço. Muitos deles foram para a área militar, mas de baixíssima patente, em que ainda eram tratados, né, como escravos. Né? Então, o que acontece? O Getúlio, muito esperto, vendo que existe esse grande grupo, né, de pessoas e que essas pessoas, por mais que elas não pudessem votar, né, porque nesse momento somente pessoas com renda, né, de um sufrágio universal maior conseguiriam votar. Essas pessoas, elas tinham capacidade e elas eram consumidoras. Então, o Getúlio precisava olhar para esse grupo e tentar incluir esse grupo, né, de um jeito melhor dentro da sociedade, principalmente dentro do mercado de trabalho. Né, gente? Pensa, 29. Tá todo mundo quebrado. Os Estados Unidos está quebrado, a Europa está quebrado, tá todo mundo quebrado. O Brasil depende dos Estados Unidos, se os Estados Unidos está quebrado, danou-se. Faz o quê? A gente precisa melhorar nossa economia, porque não dá mais para depender, né, do consumo do exterior. Então, a gente precisa melhorar e fazer essa economia do Brasil girar. Girar vamos precisar de consumidor. Quem que a gente torna consumidor? Essa classe, né? Essa classe excluída. Como é que faz para transformar essas classes excluídas em consumidor? Faz essa classe entrar no mercado, né, no mercado de trabalho. Então, na década de 30, o Getúlio vai criar uma lei de inclusão da população negra no mercado de trabalho. Só que vai fazer várias promessas, tudo mais. Só que essa classe, né, já organizada, muitas vezes organizada, não se deixavam muitas vezes levar
por aquilo que as promessas do Getúlio Vargas. Então, né, vai existir uma frente, por exemplo, que vai lutar ao lado dos revolucionários de 32 por São Paulo. Uma dessas frentes é associada a uma frente muito legal, criada na década de 30 e pouco também, chama Frente Negra Brasileira. Essa Frente Negra ela foi criada exclusivamente para levar, né, achar formas de melhorar a vida, as condições de vida dos negros e mestiços no Brasil. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, ó, sorzinho. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Essa aqui é a Frente Negra Brasileira, né? Eles se organizavam e essa frente, ela pensava na educação, né? Na educação, principalmente de escolas exclusivamente para negros. Ela tinha já uma mídia, né? Tipo, ela tinha uma imprensa, então, ó, tá vendo esse cartaz? Chama Voz da Raça, para pensar, para chamar, né, uma grande parte dessa sociedade, desculpa, gente, dessa sociedade para o debate. E essa minoria que ganhou também, né, depois de muita luta no país, foi as mulheres no Brasil, gente. Em 32 finalmente o novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral vai surgir e vai incluir o voto feminino. O que tem de novo nesse Código Eleitoral, né? O voto livre. Pela primeira vez, o voto livre, então ele não precisa ser associado necessariamente somente ao sufrágio. O voto é direto. Você não precisa mais lá, né, o coronelzinho lá, tipo, falando para todo mundo. O voto é secreto, né? Então, para acabar com, né? Lembra aquele voto de cabresto? Porque como que o voto cabresto funcionava? Funcionava porque os coronéis escutavam em quem que o trabalhador dele ia votar. Se o trabalhador dele não votasse realmente em quem ele queria, né, ele teria algum tipo de punição, ou era comprado o voto. Então, o voto secreto, que até hoje é assim, graças a Deus, ninguém precisa saber o voto que você deu, entendeu? Então, você pode dar um voto lá, você pode culpar o outro se não ganhou, né? Pensa nisso. Logo, logo, vocês vão votar, a possibilidade de vocês votarem, então. E, finalmente, nós, mulheres, ganhamos o direito a votar depois de muita luta, gente. O que eu quero mostrar para vocês é na página 20, ó, de vocês, vai falar sobre o Código Eleitoral de 32 e vai falar da onde surgiram as lutas de nós mulheres por eleição, né, por votar, né, por direito ao voto, que é um direito básico, né, até hoje é um direito básico no mundo todo, né, e para vocês saberem, nem todos os lugares do mundo as mulheres ainda podem votar, tá? Uma né, dessas grandes líderes de mulheres, de grupo de mulheres que fizeram para tentar o voto é a Lutz, é a bióloga Berta Lutz. Já é legal de que ela já tinha conseguido se formar em biologia, que tipo, poucas mulheres realmente no Brasil ainda conseguiam se formar, né, na universidade. Outra que né, todas elas eram consideradas feministas, né? Então, o que é esse feminismo, né? Nada mais é do que combater e dar espaço ao direito da mulher dentro da sociedade, né? Luta por um espaço igualitário das mulheres, né? Então, vai contar de algumas, né, que esse momento, né, e toda essa revolução social, as mulheres conseguiram se introduzir dentro da política nacional, inclusive até se candidatar, né, a deputada, a prefeita, né, a governadora. Nem a gente vai conseguir, mas a gente nunca teria conseguido, por exemplo, uma presidenta mulher, né, ou a gente tiver todas as mulheres que estão aí lutando, né, como deputadas, senadoras e tudo mais, se a gente não tivesse conseguido essa mudança eleitoral em 30. As mulheres só vão conseguir realmente votar em 34, porque por mais que o novo Código Eleitoral seja de 32, a nova eleição só vai ter em 34, né? Então, não achem estranho quando vocês virem que somente em 34 as mulheres votaram, né? Por causa disso. 2 anos antes saiu a possibilidade, só que só 2 anos depois é que conseguiu a eleição.
Gente, então, quando o Getúlio ganha da Revolução, São Paulo perde com muita tristeza, né, a Revolução Constitucionalista, o que que acontece? Getúlio acaba pedindo, né, conseguindo mais fama do que ele já tinha, né? Então ele vai sair como líder. Saindo dessa maneira como líder, do jeito que todo mundo já estava bem com ele, porque ele tinha ganhado a Revolução, agora é a hora do Getúlio chamar a Constituição mesmo e falar, não vamos ter uma eleição, né? Porque daí ele já sabia que ele estava ganho o negócio, né? Então, em 33, vai ter uma Assembleia. O que é uma Assembleia Constituinte, gente? A Assembleia Constituinte, toda Assembleia, vocês sabem o que é, que a gente vivencia na escola, né? É aquela reunião para se debater assuntos relacionados, né, ao que a gente precisa de organização. Constituinte é porque vai ser em torno da Constituição, né? A gente precisa mudar a Constituição. Por quê? Porque a Constituição ela já dava muitos privilégios, né? Lembrem que a última Constituição era de 29, ela dava muitos privilégios ainda à política velha, né? A política da oligarquia. Então, era necessário mudar essa Constituição. A Constituição vai mudar e vai proclamar uma nova Constituição em 34. O que acontece? Mas essa Constituição, ela ainda não está perfeita, né? Então, em 33, essa Assembleia vai chamar para uma nova eleição, só que indireta. Não é a gente, população, né, comum, todo mundo, né, que vai votar nesse momento. Para dar a ideia de que já está se saindo desse governo provisório, né, que era para ter durado um pouquinho de tempo, não durou, cria-se essa eleição indireta, né, principalmente pelos governadores, e aí quem vence? Não é que nosso Getulhão, né, gente? Nosso Getúlio Vargas é que vai ganhar, porque já estava ganho, já, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, né? O que acontece? Nesse governo constitucional, o Getúlio vai aproveitar e já dar umas jogadas. Vai criar a partir dali. Realmente, lembra que eu falei para vocês que ele estava com foco na classe trabalhadora? Porque é a classe trabalhadora, neste momento, que vai manter esse país, o Brasil, nesse momento de crise, principalmente do café. Lembra, a gente está se voltando para a industrialização, porque a gente precisa dessa mercadoria aqui internamente, já que ela já não pode vir de fora, né? Então, a gente sabe que esse grupo vai subir de industriais e a gente sabe que o grupo que vai subir junto com ele é o proletariado. Então, ele vai criar novas leis trabalhistas para garantir direito, e não só porque ele é bonzinho. Não, né, gente? Um cara que vai ser ditador não tem como ser bonzinho. Ele vai fazer isso principalmente para garantir esse carisma da população, para garantir os votos dessa população, que é a maioria. Né? Então, como que a gente vai garantir? Com leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas é o que eu falei para vocês, é quando vai começar a surgir realmente a partir daquela carteira profissional de trabalho, que é aquela que os seus pais usam, que eu uso, né? E que nela também garante, ter aquela carteira assinada, garante essas leis trabalhistas, né? Garante um vínculo trabalhista que me dá direito a essas leis. O que são essas leis principais? Proibição de diferença salarial entre gêneros. Vocês devem perguntar, né? Desde 30 e pouco, a gente tem proibição de diferença salarial entre gêneros. Gente, isso aqui é muito interessante. Porque a maior parte, até hoje no Brasil, mulheres ganham menos do que homens em muitos lugares. Muitos lugares ainda faz essa diferenciação. Em alguns países, essa diferenciação ela é legalizada, entendeu? Então, por isso que, né, mas como nesse momento, em 30, as mulheres vêm com muita força, como força de trabalho, né, também, muitas mulheres vão começar a trabalhar na década de 20, principalmente, devido às crises, às greves, as mulheres vão começar a ser uma grande parte da força de trabalho. Então, por isso que ele traz
esse textinho, né, na legislação. Não pode ter diferença salarial de idade. Pessoas mais velhas ou mais novas não podem ganhar mais do que umas outras. Não pode ter diferença salarial de nacionalidade, né? Uma pessoa que ela é portuguesa, ou ela é brasileira mesmo, ou ela é espanhola, né? Ela não pode ter diferença salarial por causa disso, só por causa da nacionalidade dela. Não pode ter diferença de salarial no estado civil. O que é isso? Uma pessoa que é divorciada, naquele momento não existia divórcio ainda legítimo, mas as pessoas já se separavam, óbvio, né? Mas não pode ter diferença salarial de uma pessoa que é solteira e uma que é casada, né? Então, isso era importante. Os salários mínimos são regionais. Hoje em dia, hoje no Brasil, o salário mínimo é nacional, é estipulado por lei nacional, tá? Mas naquela época, ele garantiu um salário mínimo regional. Mas a manutenção do salário mínimo regional gera uma grande oferta nesse período, porque até nem existia garantia de salário mínimo. Então, os patrões podiam pagar o mínimo que eles quisessem, sabe? Não sem problema nenhum. Isso é uma grande vitória para o proletariado e para os trabalhadores, porque você não garante a extrema exploração do patrão para os trabalhadores. Coloca-se na legislação trabalhista férias remuneradas. A partir desse momento, é obrigatória as férias e é obrigatória a remuneração de férias. Por que isso, gente? Porque gerava alta exploração também, entendeu? Imagina, se você não tem as férias remuneradas, por que você vai tirar férias, né? Então, isso explorava muito o trabalhador. E, por último, tem outras, né, leis dentro dessa, tem pouco, mas essas são as principais, viu, gente? Que proibição de trabalho infantil para menores de 14 anos. Vocês lembram lá atrás que eu falei que existia uma grande discussão sobre a idade mínima para o trabalhador infantil? Então, antes disso, falavam numa idade de mínima de 10 anos. Imagina, gente, uma criança começar a trabalhar com 10 anos, tadinho. E agora fala-se de uma idade mínima de 14 anos. Isso vai mudar também, gente, a partir, se eu não me engano, de 88, realmente muda-se para 16 anos, tá? Então, vocês ainda não podem trabalhar com carteira assinada, tá bom? Mas coloca-se agora, por que colocar a partir de 14 anos? Gente, quando os Estados Unidos quebra na Bolsa de Valores e o mundo inteiro está meio que quebrado, né? O Brasil não consegue vender para a Europa porque a Europa está se recuperando ainda da Primeira Guerra, né? O Brasil não consegue enviar para os Estados Unidos porque os Estados Unidos está quebrado. Por que então essa lei ela é tão importante nesse momento? Porque quando você aumenta a idade mínima, você tira essa classe menos de 14 anos do mercado de trabalho e possibilita que os patrões obrigatoriamente só deem trabalho para pessoas mais velhas. Por que isso? Porque normalmente as pessoas mais novas, crianças principalmente, ganhavam muito menos do que adultos, né? Então, quando você tira esse grupo, você obriga que os, né, patrões tenham que pagar mais, né? Por isso, né? Porque ninguém é bonzinho, não. Né? Vamos lá, pessoal. No governo constitucional, né, nesse momento já de constitucional, vão surgir dois partidos muito interessantes para o governo Getúlio. Um partido que eu apoiava muito, né, porque não só apoiava, como tinha, né, tinha suas críticas ao governo Getúlio Vargas, mas o quê? Tinha amizade lá com um certo grupo fascistinha na Europa, certo, dois grupos fascistinhas na Europa, né, o fascismo mesmo italiano e o nazismo alemão, né, e que um certo grupo no Brasil, como eu estava falando para vocês, tem uma grande simpatia, né, pelas características que esse grupo aplicava. Mas é característica assim à toa? Não. Esse grupo, que aqui no Brasil vai chamar de Ação Integralista Brasileiro, tem uma compatibilidade muito grande com as ideias
fascistas, mas as ideias principalmente morais, né, do fascismo. O que é uma ideia moral que eu falo? É aquela velha história, né, de que a família brasileira é de um jeito, de que o verdadeiro Deus que a gente tem que seguir é tal, né, de que a pátria que a gente quer, que a pátria, né, como que ela é, como que é a sociedade brasileira que a gente quer. Então, seguindo essa, né, essa compatibilidade de ideias dos fascistas, é que exclui, lembra, que ela acaba excluindo o resto da população que não está dentro dessa, né, dessas características que eles têm, né, que eles acreditam que sejam melhor para o país, né? Então, como esse grupo, eles vieram principalmente de militares, e o Getúlio era um militar, então ele tem uma proximidade muito grande com essa formação, né? O Getúlio só vai realmente se afastar das ideias fascistas, né, dessa amizade com a Alemanha e com, né, a Itália, só quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra, aí não tem mais jeito, né? E amigos, negócios à parte. O que é esse grupo, gente? Já tinha falado um pouquinho para vocês desse grupo, né? Que eu falei, a Ação Integralista Brasileira, ou que eles se chamavam, né, o Grande Canto de Anauê, né? Anauê é uma palavra indígena, tá? E quando que foi? Né, o integralismo no Brasil começou em 32, né? O principal líder da ação integralista no Brasil foi este homenzinho aqui, ó, o senhor Plínio Salgado. Aqui vocês vão ver, né? Essa propaganda é maravilhosa, né? Vocês conseguem ver o Plínio Salgado com um bigodinho famoso, né? E do lado dele, né? Quem que tá do lado dele? O senhor Hitler, né? E o senhor Mussolini, né? Que essa propaganda é uma montagem realmente da época por causa de mostrar qual proximidade com o discurso que ele tem. O que acontece? Eles eram um grupo de extrema direita, né, no Brasil, e como eles eram simpatizantes do nazismo e do fascismo, a ideia original dele era principalmente afastar os comunistas do país, né? Então, eles vão ter muitas ideias muito próximas com o nazismo e o fascismo. O principal tema deles, né, chama Deus, Pátria e Família. O que eu falei sempre para vocês, né? Esse lema, ele é muito bonito. Até eu confesso, é um lema muito bonito. Só que ele tem que lembrar que ele é um lema extremamente excludente. Porque a gente já pensa, hoje em dia a gente vai pensar, em qual Deus que a gente está falando, né? É o Deus da católica, é o Deus da evangélica, da igreja evangélica, né? É o Deus da Umbanda, é o Deus né, do budismo, é o Deus do shintoísmo, do hinduísmo, apesar de ter vários deuses, é o Deus do islamismo, né? É Alá que a gente está falando. De qual Deus que a gente está falando? E quando a gente fala de um Deus, a gente, de certa forma, está excluindo os outros, né, deuses. E aí tira um princípio básico nosso, que é a liberdade religiosa, né? Outra coisa, a pátria. Pátria, nossa, adoro essa palavra também, né? Esse patriotismo bonito, que a gente adora nosso país, né? Só que, quando a gente pensa demais no radicalismo em relação à pátria, né? Quem não pode, então, pertencer a esse país, né? A gente tem que, então, quem não nasceu aqui tem que ser excluído daqui, né? Não tem o direito às mesmas coisas que a gente deveria ter, né? Quando a gente fala muito de um patriotismo, a gente acaba indo para um caminho da xenofobia. O que é xenofobia, pessoal? Xenofobia né, é esse preconceito que a gente tem contra outras culturas ou outros países, né? É um sentimento, a ação integralista tinha um sentimento xenofóbico muito grande, né? Eles podiam ter sentimento, simpatia para os italianos ou, né, para os alemães. Só que eles defendiam principalmente aqui no Brasil, né, de que o Brasil tem que pertencer, que o direito a voto somente tem que ser de brasileiros, que, né, que a economia, que
lugares administrativos, que os empregos todos têm que ser para brasileiros. Mas a pergunta é, que brasileiros, né? E a família vem do mesma questão, né? A família, quando a gente fala de família, a gente não está definindo que família que é essa, né? Se fosse uma definição de hoje de família, né? Toda forma, né, de família, mulher com mulher e filhos, homem com homem e filhos, mãe e pai, né, mulher e homem e filhos, né, avós e netos, né, tios e netos, né, ou só a família que a gente escolhe, tudo bem, né, gente? Estava ótimo. Mas o problema é, será que é uma família mesmo assim? Que a gente tá aqui, que eles estão falando, né? Então, é um grupo realmente muito radical que vai surgir na década de 30 e o Getúlio vai apoiar esse grupo, principalmente porque esse grupo cria-se esse sentimento de patriotismo aqui. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do discurso do Plínio, que é muito interessante, que eu queria que vocês ouvissem e acompanhassem. Ó, esse é um discurso do Plínio na década de 70, ou seja, a gente está na ditadura militar, só que outra ditadura militar agora, né? O Plínio já tá velhinho, mas, né? Então, eu quero que vocês escutem aqui, ó. Presidente, nesta data comemorativa de tamanho esforço que fiz pela defesa da nossa pátria, união das Forças Armadas, combate ao comunismo, de que o maior atestado que tenho é o relatório do Dimitrov Stalin. Tenho a cópia desse relatório, em que diz: não foi possível vencermos no Brasil, porque tivemos a leviandade de subestimar a força e a influência que o integralismo representava. Está lá escrito. Senhores deputados, se tudo isto não é serviço ao Brasil, se tudo isto não é considerado como obra salvadora de nossa pátria, durante 40 anos, eu ofereço esta incompreensão a Deus. Porque, senhores deputados, não trabalho por mim. E, para você franco, nem mesmo por vós, cumpro o dever de servir a Deus, amando a pátria que me deu e meus irmãos brasileiros, aos quais devo todo o sacrifício, como tenho feito, inclusive o risco de minha vida, em 6 atentados a bala. Sim, não faz mal que os senhores não me compreendam, que outros queiram deturpar meu pensamento. Não faz mal, porque eu sou sinceramente espiritualista. Creio firmemente em Deus. Emprego a minha vida como homem do Evangelho, que tudo arriscou com o patrimônio que o rei lhe conferira. Eu direi, Senhor, deste-me poder de falar, o poder de escrever, o poder de sentir, o poder de amar. E esses poderes que me destes a um filho tão indigno e humilde. Gente, voltando aqui, vocês viram, né? A fala né, como fala do Plínio Salgado, né? Ela é muito assim, né? Um discurso, né? Radical, né? Fala muito que faz por esse país, né? Tudo mais. Então, isso vai com um discurso totalmente
Eu mostrei já para vocês o discurso do Hitler, já mostrei para vocês o discurso do Mussolini, e se aproxima, a fala do Plínio sempre se aproximou muito realmente desse discurso, ao jeito de falar, tá? E não é à toa que o uniforme da ação integralista, ela é muito parecida com os uniformes fascistas, né? A saudação que ele faz, assim, né? Vocês conhecem bem que saudação dessa, né? A saudação, só que no da integralista é assim, Anauê, e aí eles falam Anauê, né? Ao invés de falar Heil Hitler, fala Anauê, né? Ele andava com uma insígnia, né? Né, num lado, como também fazer referência a né, a insígnia do nazismo, né, o símbolo do nazismo. Essa bandeira, por exemplo, essa propaganda eu gosto bastante, né, que é um integralista, né, colocando o sino, martelando o sino no Brasil de que os integralistas chegaram. Então, esse era principalmente um grupo que veio para, né, apoiar o governo Getúlio, né? E aí a gente vai mostrar para vocês principalmente o grupo de oposição ao governo, que é chamada Aliança Nacional Libertadora. A aliança ela era quase o oposto, né, da ação integralista, né, dos integralistas no Brasil. Enquanto os integralistas defendiam uma extrema-direita, né, fascista, a Aliança Nacional Libertadora, ela era uma frente de esquerda política, principalmente de uma extrema esquerda, né? Então, ela foi construída para combater o fascismo. Quando começou a surgir o discurso fascista, né, o movimento fascista na Europa muito forte, esse grupo começou a perceber que esse discurso estava aumentando no Brasil, eles criaram a Aliança Nacional Libertadora. Eles quem, né? Eles foram criados principalmente por um grupo de intelectuais e militares de baixa patente também, né? Que são os mais pobres. Eles eram anti-integralistas, né? Não é à toa, né? Já que eles estão combatendo o fascismo, eles vão combater o fascismo diretamente dentro do Brasil. E eles são anti-imperialistas. Por que anti-imperialistas? Principalmente, eles são um grupo que são anti-imperialismo dos Estados Unidos. Lembrem que eu falei lá do imperialismo do século XIX, né? Que sempre que eu ouvia a palavra imperialista, tem que lembrar em dominação. Então, eles combatiam essa dominação estadunidense, né? Que, como os Estados Unidos cresceu muito como uma potência mundial depois da Primeira Guerra Mundial, né? Veio quase como sozinha depois da Primeira Guerra Mundial. Então, eles falavam que os Estados Unidos tinha ações imperialistas no resto do mundo, vinham com forte dominação. Até hoje, essa é uma fala muito forte entre a esquerda, porque fala que os Estados Unidos se aproveita da posição econômica que eles têm para ter esses tipos de liberdade nos países, forçar os outros países a aceitar, por exemplo, ações deles. Né? Isso que é ser um país imperialista. Quando a Aliança Nacional Libertadora surge no Brasil, né, o líder, que depois vai se tornar o líder dela, principal dela, que é o Luiz Carlos Prestes, ele está na União Soviética, estudando o comunismo lá. É por isso que a Aliança Nacional Libertadora vai ter apoio do Partido Comunista Brasileiro e do apoio do Partido Comunista lá na Rússia, na União Soviética, né? O que acontece? Depois de um tempo, quando o Luiz Carlos volta para o Brasil, no Carlos Prestes, né, que se junta à Aliança Nacional, junta-se com ele também a essa mulher aqui, ó. Esse é o Luiz Carlos Prestes, gente, ó, tô aqui para vocês. E essa aqui, ela é a Olga Benário. Quem que foi a Olga Benário? A Olga Benário, ela vai ficar muito conhecida porque a Olga é uma comunista que veio da Rússia e ela veio, através do Partido Comunista, a ajudar a Aliança Nacional Libertadora, principalmente a treinar as pessoas no Brasil, né, os brasileiros, em relação ao comunismo, né? O que acontece? Ela acaba tendo um caso com o Luiz Carlos Prestes e engravida, né? Casa com ele e engravida dele. Quando a Olga, né, quando se dissolvem, vamos dissolver o Partido Comunista e a Aliança Nacional, a Olga é pega na intentona comunista, que eu já vou falar sobre isso,
e ela vai ser presa. Só que a Olga vai ter um fim pior do que realmente o Luiz Carlos Prestes. A Olga vai ser mandada, por ser russa, ela vai ser mandada aos campos de concentração na Alemanha. A Olga vai ser morta no campo de concentração. Como nesse momento o Getúlio Vargas tem essa proximidade com o fascismo, né, e nazismo na Europa, ele vai mandar. Por sorte, como a filha dela, ela é também brasileira, a filha sobrevive e é enviada ao Brasil, né, a filha dos dois. Mas a Olga mesmo morre na câmara de gás, no campo de concentração na Alemanha. Né? O que a Aliança Nacional queria? Além de ela ser contra, né, esse imperialismo, contra o fascismo, ela tinha um lema muito, que é o próximo ao lema do comunismo, que chama Pão, Terra e Liberdade, que são contados pelos direitos básicos, né, do iluminismo, por sinal, e direitos considerados direitos básicos humanos, né, que é o pão. O pão, mas é o direito à alimentação. A terra é o direito a todo mundo ter uma propriedade privada, ou seja, todo mundo ter um pedaço de terra para poder plantar e poder sobreviver. E a liberdade, né? Em geral, né? Porque a liberdade de todos, a liberdade também um pouco econômica, a liberdade né, de poder caminhar, a liberdade de principalmente de expressão, que nesse momento já começa a ser cortada. Então vão surgir esses dois partidos no Brasil em que eles vão estar diretamente em oposição, né? Principalmente oposição. O que vai acontecer? Mesmo com todas as coisas que o Getúlio colocou para o Partido dos Trabalhadores, né, tipo, dos trabalhadores no Brasil, vai aumentar uma satisfação da classe trabalhadora. Isso vai aumentar principalmente por causa das ideias da esquerda e do partido, né, da Aliança Nacional. Então, o que é essa esquerda? Partido Comunista, Aliança Nacional e outros partidos no Brasil de esquerda vão se unir contra o Getúlio Vargas, por ver no Getúlio essa proximidade do discurso muito próximo, né, ao fascismo na Europa. Então, o que acontece? Em 1934, né, no último ano do governo constitucional, a Aliança Nacional ela vai se tornar ilegal, ou seja, o Getúlio vai mandar prender todo mundo e vai falar, não, gente, já é legal porque esse partido, né, não tá bem. O que acontece? A esquerda se une e produz né, vai se manifestar e vai chamar para a luta armada contra o Getúlio. Né? É nesse momento em que existe um golpe, e isso é realmente um golpe, que vai ser chamado intentona comunista. O que vai acontecer? Vai chamar-se a luta armada contra o Vargas. O Vargas usa, né, essa manobra falando que ia ter um golpe de Estado da esquerda comunista no Brasil e faz todo mundo da esquerda entrar na clandestinidade, né? O que o Getúlio? Ele cria o estado de sítio. Ele fala, olha, eu estou colocando estado de sítio no país porque a gente está sobre o perigo comunista. Para quem não lembra o que é um estado de sítio, o estado de sítio é o seguinte, gente. O estado de sítio ele pode ser chamado em qualquer momento pelo maior cargo, né, executivo que está vigente. Então, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o prefeito. O que é um estado de sítio, gente? É quando você isola o local que você quer isolar. Por exemplo, no caso, o Vargas vai isolar o Brasil. Ele isola. Nesse momento, em um pequeno momento, porque o estado de sítio dura pouco tempo normalmente, estão tirados todos os direitos individuais do homem para garantir a segurança nacional. O que é isso? Não pode ter liberdade de ir e vir normal. Normalmente você tem horário à noite. Não pode todo mundo estar na rua em qualquer horário. Você fecha normalmente as mídias de comunicação, né? Você fecha, então você tira a liberdade de expressão das pessoas por um momento, teoricamente. Nesse momento também você então vai surgir tipo, a censura, né? Naquele momento de isolar mesmo
você tira o direito, por exemplo, de eleição ou de qualquer outro direito, né? Direito de voto e tudo mais. Por quê? Porque é esse momento em que o executivo considera que é um grande perigo eminente. Então, quando o estado de sítio é colocado, é que esse estado de sítio é por causa disso, que esse perigo tá. Mas existia realmente um plano de, tipo, tirar o coisa? Tem várias documentações hoje em dia que falam que não, que nunca houve realmente um plano gigantesco, né, do comunismo no Brasil, da Rússia invadir, e que somente o Getúlio usou esse argumento para poder instalar o estado de sítio e continuar no governo. Além de continuar no governo, ainda acaba com a oposição. Então, o que acontece? Em 37, ele chama que deveria ter as eleições em 37, né? Finalmente a gente ia ter a eleição de acordo com a Constituição, que ia ser entre o Armando Salles de Oliveira, que é um paulista, versus o José Américo de Almeida, que está do lado de Túlio, e ele cancela as eleições. Ou seja, ele dá um golpe mesmo. Ele cancela as eleições e fala, gente, não dá para ter eleição agora, porque a gente está em estado de sítio, a gente está sob uma ameaça comunista muito grande. O que acontece? Ele usa essa ameaça e fecha o Congresso e anuncia uma nova Constituição. Ou seja, né? É que eu até brinquei, coloquei aqui, esse cheiro de ditadura. Realmente, em 37, o Getúlio Vargas vai dissolver todos os partidos e vai instituir uma ditadura, ou seja, ele é o líder máximo, né, do governo. Aqui eu trago para vocês algumas fotos da intentona, né? Aqui a intentona, tipo, vários militares de baixa patente vão aderir à intentona, né? O Carlos Prestes, que era um militar também, vai à frente da insurreição, vai chamar, só que né? O Getúlio Vargas, com militares no Brasil todo, vai conseguir pegar o Carlos Prestes, esse aqui é o momento de prisão dele, né? Que ele está indo para a corte. E aqui, o Globo, eu quis trazer para vocês essa reportagem aqui do Globo, porque é isso, tipo, é o Globo de Moscou à Praia Vermelha, né? Tem o Palácio Presidente da República, que o Getúlio usa falando que achou documentos, falando que a Rússia invadiu o Brasil, né? E que a União Soviética ajudar, tipo, né, os comunistas no Brasil a invadir, a tomar o poder. Mas, né? Nada mais é que um golpe, né, gente? Vocês sempre conseguem sentir o golpe aqui, né? E aí que vão vir o chamado Estado Novo, que a gente vai falar na próxima aula. Ok, pessoal? Façam as atividades, né, que eu pedi da página 21, né, e da página 22 e 23, tá bom, gente? A gente vai corrigir depois. Um beijo. Tchau, tchau.